Boa aula a todos e obrigado pela participação, Rafael. Boa noite aí, pessoal. Estava dando uma olhada nos nomes aqui, várias pessoas conhecidas. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma semana aí, né, de muito louca, de isolamento social, distanciamento, só que não. E a ideia, na verdade, como eu estou seguindo aí, não sei se todos estavam na outra aula, né, que foi ministrada por um grande amigo meu, Leonardo Ávila, mas a gente planejou um pouco dessa aula como se fosse uma continuação daquela. Então, de qualquer forma, eu tentei falar algumas coisas básicas sobre neurociência para a gente, né, para quem não assistiu a outra também não se perder, mas espero que seja um assunto legal aí. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho aí, gente. Alguém do staff só me confirma se está vendo a apresentação no áudio, que eu não vejo mais o chat de vocês. Tá certo, Rafa, tudo ok. Tá bom, obrigado. Então vamos lá, gente. Eu não consigo ver vocês, né? O modo de apresentação do Google Meets, eu só vejo minha tela e eu falo com uma câmera e o meu computador. Então eu posso perder o raciocínio às vezes, tá? Levem isso em consideração. Mas como já falaram, meu nome é Rafael Crescalite, mandou bem na pronúncia, tá? Eu estudo, eu vou falar para vocês sobre um tema que eu estudo há um tempo, que envolve as alterações cerebrais e do sistema nervoso como um todo relacionadas ao processo de codificação. Então, até para começar um pouco essa aula, eu sempre trago uma pergunta, para a gente começar a entender um pouco de uma perspectiva da dor fora do nosso consultório. Fica muito fácil, se a gente não olha para o lado epidemiológico, a gente achar que o que acontece no nosso consultório, no nosso ambiente clínico, ele representa a verdade absoluta sobre alguma coisa, uma condição, né? Então, só porque a gente vê alguns pacientes nossos algumas vezes saindo melhor do consultório, a gente automaticamente infere que deve ser isso que acontece no mundo todo, né? Afinal, é o que eu estou vendo e a gente tende a entender o mundo com base no que a gente percebe do nosso ambiente, da nossa volta. E aí tem uma pergunta aqui para vocês. No que diz respeito à dor crônica, será que os avanços e as pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico eles estão sendo benéficos para a gente conseguir ser mais efetivo no controle e manejo da dor? Eu entendo essa como uma pergunta bem interessante, porque se a gente, por acaso, tivesse algum dado, por acaso só, que mostrasse que, ano a ano, a prevalência e incidência de dor crônica ao longo do mundo está só aumentando, independente do que a gente faz, eu acho que a gente discutiria um pouco menos qual técnica do nosso consultório é melhor, se a gente deveria ou não usar uma técnica específica que a gente aprendeu no curso de fim de semana, e a gente começaria realmente a se preocupar com talvez o impacto e com as coisas que a gente poderia tentar fazer como uma classe, né, como um todo, para minimizar a dor. Mas só se a gente tivesse dados muito concretos de que a dor crônica como um todo é um problema muito grande que vem crescendo, né? Na ausência desses dados, eu também não me preocuparia. O grande problema é que a gente tem esses dados. Desde 1990, a Melinda Gates Foundation, que é a fundação formada pelo Bill Gates, pela sua esposa, Melinda Gates, eles financiam uma iniciativa que chama Global Health Metrics, que é um grupo de pesquisadores epidemiológicos que realiza uma série de ações no mundo todo, tem ações sendo realizadas agora, no período da pandemia, para tentar criar estimativas mundiais, né, de sofrimento psicológico e de novos casos de pandemia pelo mundo. E eles têm uma iniciativa de pesquisa que chama Global Burden of Disease. É uma pesquisa que é feita de tempos em tempos, né, de anos em anos, com um tempo que não chega a ser muito fixo, mas ela é feita, né, em períodos, né, de forma periódica, e ela investiga, na maior parte dos países do mundo, quais são as doenças que levam a uma série de desfechos de saúde. Mortalidade infantil, e dentre esses desfechos de saúde tem um específico que é da nossa conta, que chama anos vividos com incapacidade. Esse desfecho de saúde ele é o maior preditor socioeconômico do impacto de uma doença que a gente tem no mundo. E se vocês olharem, isso aqui é uma tendência das pesquisas, né, em 3 anos diferentes. 1990, quando foi o primeiro censo, 2007 e 2017, por exemplo. E a gente tem aqui as principais doenças que levam a anos vividos com incapacidade, tanto em mulheres quanto em homens. E se vocês olharem, dentre as 10 principais doenças que mais levam ao desfecho de anos vividos com incapacidade, a primeira é dor lombar, desde 1990 até hoje, tanto em homens quanto em mulheres. E dentre essas doenças, as 10 primeiras, a gente tem várias condições de dor crônica. Dor lombar crônica,
disfunções relacionadas à cefaleia, dor cervical, outras queixas musculoesqueléticas, né, que envolvem dor no ombro, dor no joelho, dor em outras articulações. Essas doenças encabeçam as principais condições que levam a anos vividos com incapacidade. E não só a gente está tendo mais prevalência e incidência, né, só para quem não lembra, prevalência é o que a gente vê todo dia, né, aparecendo sobre o Covid. Qual que é o número atual de casos que a gente tem sobre aquele determinado evento ou condição de saúde? E incidência é o fluxo, é o número de novos casos num período de tempo. São duas medidas diferentes que informam sobre coisas próximas, né, parecidas. E não bastasse a gente ter uma prevalência maior a cada ano, uma incidência maior a cada ano, o impacto dessa condição também está aumentando. Então, olhem esse gráfico aqui. Em 1990, aqui é o número de dias vividos com incapacidade ajustados, né? E olhem em 2015, isso aqui é para dor lombar. Então, não só a prevalência está aumentando, a incidência também, mas o impacto da dor lombar e das dores crônicas está aumentando como um todo. Esse é um gráfico do Global Burden da pesquisa de 2017, que mostra a principal causa de incapacidade em cada país. Uma dica, em roxo é dor lombar. E se não bastasse, né, a gente tem uma situação muito parecida aqui no Brasil. Então, a dor lombar encabeça, desde 1990, como a principal condição que leva à incapacidade, dor lombar crônica. Migrânia é uma outra condição incapacitante de dor crônica, outras queixas musculoesqueléticas, dor cervical. Então, dentre as principais causas de dor, de doenças que levam a anos vividos com incapacidade, várias são de dor crônica, várias estão relacionadas a quadro de dor crônica. E esse é o custo por ano da dor crônica nos Estados Unidos. Isso custa mais do que o tratamento para diabetes, câncer e doenças cardíacas combinados no Ocidente, por ano. Então, eu trago esses números só para a gente entender que quando a gente fala de dor crônica, a gente tem que tomar um certo cuidado com duas coisas. A dor crônica não é uma simples continuação temporal de uma dor aguda, não é uma dor aguda que durou mais tempo, e a gente não faz o suficiente para tratar isso. A gente não está nem perto de fazer o que a gente precisaria para tratar a dor crônica de uma forma decente. E a discussão não deveria ser se eu aplicar uma bandagem com mais ou menos tensão no sentido ou no outro, se isso é efetivo ou não. A gente deveria estar olhando para outras coisas. Então, para a gente conseguir entender o que acontece, a magnitude do que acontece na dor, e porque a dor não é simplesmente uma continuação temporal, a dor crônica não é simplesmente uma continuação temporal da dor aguda, a gente tem que entender, então, afinal, o que é dor, né? E para aqueles que tiveram uma aula com o Léo, eu acho que talvez ficou muito claro os conceitos que a gente tem sobre neurofisiologia da dor. De qualquer jeito, eu trouxe alguns básicos para a gente poder embasar o que eu vou falar para vocês sobre alterações cerebrais relacionadas à cronificação. Então, a nossa visão moderna sobre o que é dor começou com Descartes, em 1600, mais ou menos. E é interessante porque naquela época ele estava tentando propor, foi uma das primeiras, os primeiros filósofos a tentar propor uma visão dualística. Separava a mente e corpo. Falava que mente era uma coisa, corpo é outra. A mente diz respeito à alma e o corpo diz respeito ao mundo, né? Ao mundo terreno. E meu objetivo não é entrar nos motivos pelo qual ele fez isso. Um dos principais é porque ele seria queimado ao tentar estudar o corpo se ele não tivesse feito essa separação, né? Naquela época. Mas é interessante que para fazer essa dualidade mente-corpo, Descartes ele usou a dor para sua explicação. E o que ele falou naquela época é uma coisa intrigante. Ele falou, olha, o que é dor? Dor é uma representação daquilo que acontece no corpo. É como o corpo avisa para a mente que tem algo errado. Então, frente a uma lesão do tecido, por exemplo, e obviamente as pessoas sempre usam a tecnologia da época, né, para tentar entender e fornecer uma explicação do que pode estar acontecendo, mas frente a uma lesão no tecido, uma informação vai ser passada por dutos que tem um fluido chamado fluido vitalia, que naquela época, no entendimento dele, era como se fosse um gás que passava por diferença de pressão, como se fosse um sistema hidráulico mesmo, que era a tecnologia da época, né? E esse fluido vitalia vai chegar lá no cérebro do indivíduo. E dali vai passar para a mente. E assim a mente sabe que o corpo tem uma lesão. Então, na perspectiva da explicação de Descartes naquela época, a dor era simplesmente um correlato de uma lesão no tecido. E se a gente parar para pensar, fazem mais de 400 anos, ou quase 400 anos desde que ele fez essa afirmação, e tirando o fluido vitalia, dutos de pressão, a ideia no geral dos profissionais que lidam com dor, ela não mudou muito. A gente trocou, talvez, e colocou um nome para o sensor periférico, que é o nosso receptor,
demos nomes para as vias aferentes primárias, né, os neurônios do tipo C e do tipo A delta, que levam informação até a medula, demos nomes para os tratos que vão para o cérebro e estudamos o cérebro. Mas o conceito vigente ainda, para muitos profissionais que lidam com dor, é que a dor é simplesmente um correlato de algo que está acontecendo no tecido. É simplesmente um sinal de que existe uma lesão. E o que a gente sabe hoje na neurociência é que entre uma sinalização tecidual na periferia e uma percepção da dor, existem vários fenômenos que podem acontecer e alterar essa relação entre a nocepção, que envolve o sistema de sinalização de que algo pode estar errado na periferia, e a emergência da percepção de dor, o indivíduo perceber conscientemente que ele tem uma dor. Então, a gente tem processos como transdução, transmissão, processamento da nocepção, modulação da nocepção, enfim, a percepção. São várias fases que estão nesse meio do caminho. Eu acho que não dá para falar de uma aula, por mais que talvez você já tenha visto a definição, não dá para falar de uma aula ou falar sobre dor sem a gente definir o que é dor, né? E o conceito vigente ainda é a definição de 94. Então, naquela definição feita pela IASP, a dor é uma experiência desagradável sensorial e emocional associada a um dano tecidual real ou potencial. E tem duas coisas que eu sempre gosto de levantar nessa definição. A primeira delas é que a dor é uma experiência. E quando a gente fala que a gente teve uma experiência, a gente normalmente não está descrevendo só uma sensação específica, né? Se a gente, por exemplo, descrever uma experiência ao comer um bife num restaurante, a gente não está falando só da ativação de receptores de umami na nossa língua, relacionados, né, à percepção gustativa de proteína animal. A gente sabe que tudo que a gente passou naquele dia, como é que foi o nosso dia, ele foi um dia estressante, não foi, como é que estava o meu estado fisiológico geral, eu estava em privação de sono, não estava, eu estava com fome, com quem eu fui a um restaurante, qual era a minha expectativa prévia a entrar naquele restaurante, como me receberam, como era a música, como era o cheiro, eu gostei do cardápio, demorou para vir o bife, era caro ou não era, tudo isso influencia na forma como o meu cérebro vai processar aquelas sensações, aquelas informações sensoriais, e criar uma experiência. Então, no final, algo simples, como eu saí do restaurante e falo, nossa, adorei, quero voltar, não é fruto só de uma ativação de receptores de umami na minha língua. Assim como a dor não é fruto apenas da ativação de nocepção. Ela é uma experiência. E como tal, ela vai ser influenciada por uma milhagem de vários fatores que vão fazer com que a pessoa tenha uma experiência única, individual, que vai fazer com que ele tenha o ímpeto de se proteger ou não, adote comportamentos, emoções, pensamentos perante aquilo. Então, eu acho muito forte quando a gente entende que a dor é uma experiência. Isso já mostra pra gente que ela é muito mais do que alguma informação que está chegando no cérebro, só uma informação noceptiva que está chegando no cérebro. E a outra coisa que eu acho muito interessante dessa definição de dor é o fato de ela ser associada com uma lesão real ou potencial de um tecido. Vejam bem, na própria definição de dor, consta que no seu funcionamento normal, o nosso sistema de dor e de sinalização noceptiva não é capaz de diferenciar entre uma lesão real ou potencial. A gente só consegue saber se houve uma lesão real se a gente tiver confirmação visual. Se eu olhar, eu ver sangue, eu ver um corte. Mas quando a nocepção ela é interna, o nosso cérebro, o nosso sistema não tem como saber se houve uma lesão ou não. Ele vai ter que processar aquela nocepção com base em um monte de coisa. Experiências prévias, o contexto, crenças, e com base nisso decidir se dói ou não. Isso já é muito forte para a gente também entender. O nosso sistema de sinalização noceptiva e de percepção de dor, ele não consegue distinguir entre uma lesão real ou uma lesão potencial. Tá? Mas eu não vou falar muito de neurofisiologia da dor hoje para vocês. Então a gente teve uma proposta no passado de votação entre os membros da IASP, onde a gente votou uma mudança da definição. Não é a primeira proposta desde 94, mas a IASP ela tem uma certa inércia para adotar mudanças, né? Tiveram várias propostas muito boas, essa que foi votada, a gente não sabe se foi aprovada. Não teve grandes mudanças, mas a ideia é muito parecida, né? Se ela for aprovada, ela ainda mantém os dois pontos que eu acho são os mais importantes na definição de dor. Então, nós sabemos que o nosso sistema de dor, de novo, né, não equivale à nocepção. Então, para quem não lembra, a nocepção é o processo que se dá
quando estímulos na periferia eles são transduzidos em algum potencial elétrico. E aí os nossos nociceptores, na verdade, eles são células receptores não especializados, eles captam qualquer tipo de informação em excesso na periferia. A gente tem alguns tipos de nociceptores mais especializados, né, nociceptores multimodais, térmicos, ou químicos, mas esses nociceptores eles captam normalmente qualquer coisa. Só que como eles estão ligados a neurônios aferentes que têm um limiar um pouquinho mais alto de disparo, eles tendem a sinalizar para o sistema nervoso coisas em excesso. Essa informação, uma vez que acontece a transdução, isso pode ser tanto no sistema somático quanto na face, tá, gente? A gente vai ter a transmissão. A transmissão vai ser essa informação através de um primeiro neurônio chegar ou na medula, onde ela vai decussar e formar os tratos que vão lá para o cérebro, ou, se a gente vai falando de face, ela ir para o núcleo do nervo, por exemplo, trigêmeo, e dali também ela ir para o nosso sistema nervoso central, onde nós vamos ter o processamento, uma parte da modulação já vai acontecendo nos núcleos, né? Toda vez que a gente chama e fala o termo núcleo no sistema nervoso, é um mini processamento de informações. Então, o processamento e modulação já começa a acontecer no gânglio da raiz dorsal, no núcleo do nervo trigêmeo, mas o processamento da nocicepção acontece no sistema nervoso central, assim como a sua modulação, em grande parte, e a percepção de dor, ela surge ali. Então, tem vários processos entre a gente ter uma sinalização na periferia, seja lá na face ou no corpo, e, de novo, né, a gente tem uma percepção de dor acontecendo. E aí tem 3 componentes que são importantes a gente lembrar quando a gente fala de percepção de dor. Então, o indivíduo que está percebendo dor naquele momento. Boa parte das informações que vêm tanto dos núcleos do nervo craniano, no tronco encefálico, quanto da medula, vão formar o trato espinotalâmico. E esse trato, obviamente, né, neuro, não é difícil, ele está falando de onde vem para onde vai. Então, ele vem da medula e vai para o tálamo. Esse trato espinotalâmico vai principalmente formar o que a gente chama de componente sensório discriminativo da experiência de dor. Essas informações que estão chegando vão ser processadas no sistema nervoso, no córtex sensorial primário e secundário. E isso, se o indivíduo tiver nocepção, isso for percebido como dor, é graças ao processamento dessa região específica, né, e da nossa somatotopia, que a gente tem esse componente que é chamado de sensório discriminativo. Então, a gente sabe aonde dói do corpo, né, o quanto dói, a intensidade da dor e as qualidades da dor, se ela dói em queimação, fisgada, agulhada, pinçamento, em choque. A qualidade também é um atributo que acontece nessa área aqui, né, especificamente no córtex sensorial primário. E aí vem uma das primeiras coisas que a neurociência mostra pra gente, que eu acho belíssima. Entre a gente ter a ativação de nociceptor na periferia e a gente ter a transmissão das informações até aqui em cima, o processo é muito parecido para qualquer tipo de origem de tecido. Independente de onde tiver a nocicepção, o processo é muito parecido. Você vai ter ativação de nociceptor na periferia, a transmissão de informações, você vai ter isso chegando lá no sistema nervoso central e sendo processado. Então, se a dor tem uma qualidade em queimação, agulhada, fisgada, pinçamento, isso, na verdade, não diz respeito ao que está acontecendo no tecido. Não tem como o nosso sistema nervoso saber o que está acontecendo no tecido. Ele só tem nociceptor e trato aferente. Uma vez que a informação chega no cérebro, o cérebro tenta fazer sentido daquela nocicepção. Então, se dói, agulha, fisga ou pinça, isso não quer dizer se está tendo impacto, se está tendo uma lesão muscular rasgando, se está tendo tensão muscular. Não é um sinalizador, isso não é a qualidade da dor não é um sinalizador do tipo de tecido de origem da dor. Não tem como o nosso sistema saber, é um chute do cérebro. E ele tenta fazer isso justamente tentando fazer sentido da nocicepção que chega. A maior parte dos pacientes não sabem dar nome à dor. Quando você começa a perguntar, eles vão te falar o nome. O melhor que você pode fazer com as qualidades é tentar entender a diferença entre mecanismos. Se essa é uma dor neuropática ou se essa é uma dor mais nociceptiva, nociplática. Mais do que isso, você não consegue saber através da qualidade da dor. Então, só porque dói no quadril pinçando não é impacto. Só porque dói no ombro fisgando não é impacto. Não tem como saber, tá? Essa é a realidade. Nós temos outras informações, outros tratos que vão acabar chegando em áreas mais mesolímbicas, né, que vão vir da medula, do tronco encefálico e vão chegar no sistema límbico. Amígdala, gânglios da base, hipocampo e áreas mais subcorticais, como o córtex insular e o córtex cingulado anterior. Essas áreas vão formar o componente afetivo emocional, ou afetivo motivacional da dor. Então, isso diz respeito, na verdade, ao ímpeto que o indivíduo tem de se aproximar da origem do estímulo, ou se manter frente ao estímulo, manter a atividade e o comportamento, ou se afastar.
Você pode ter, por exemplo, um indivíduo que tem uma intensidade de dor bem alta, mas que não esquiva ou não sai do comportamento do que ele está fazendo. Um corredor, por exemplo, uma corrida de longa distância, consegue ter níveis moderados ou altos de intensidade de dor, que é um componente sensorial discriminativo, e manter a atividade de corrida. Porque o que faz, ou que causa o ímpeto de se afastar e evitar, é um outro componente da dor, que é controlado por outras áreas do sistema nervoso. Assim como a gente pode ter pacientes que têm uma intensidade de dor baixa, mas constante, que é extremamente incômoda. E aqueles pacientes, eles têm um incômodo absurdo, eles ficam o tempo todo pensando na dor e têm muita dificuldade em lidar com ela. Então, componente afetivo emocional diz respeito a um componente específico da dor que tem muito a ver com esse, na verdade, motivador para o comportamento, enquanto o componente sensorial discriminativo tem muito mais a ver com a localização e a discriminação, de onde está a dor, da intensidade dela e afins. E, por fim, nós temos um componente cognitivo-avaliativo da dor que acaba sendo fruto, do processamento de áreas mais frontais, especificamente do córtex mais pré-frontal, dorsolateral, que a gente vai ver mais para frente, órbito frontal. Então, frente a uma possibilidade de lesão tecidual, porque eu tive uma dor no pé e eu tive um reflexo de retirada, eu vou acabar pensando sobre aquele contexto, o que pode ter acontecido, o que já aconteceu no passado. Eu vou tentar usar a cognição para deliberar sobre o que pode estar acontecendo. E tentar, assim, mudar meu comportamento e, se houver um risco de lesão ou de integridade do meu corpo, tomar atitudes frente a isso. Então, esses componentes da dor, eles acontecem naturalmente, acontecem ao mesmo tempo e fazem parte da experiência do indivíduo. O indivíduo tem uma experiência única, integrada desses componentes. Mas eles são responsáveis por fatores diferentes e são processados por áreas diferentes. Isso pode não fazer tanto sentido na dor aguda ou no funcionamento fisiológico do sistema de dor, mas faz bastante sentido quando a gente fala de dor crônica. E por muito tempo, as neurociências como um todo, elas se voltaram para o estudo da especificidade cerebral. Tentaram entender o que cada área do cérebro fazia. Então, o que o córtex visual primário faz? Bom, ele só recebeu esse nome depois que a gente descobriu. O que a área de Broca faz? Ela só recebeu esse nome depois do que foi descoberto ou sugerido que ela fazia. Então, por muito tempo, houve essa tentativa de entender o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, pela especificidade do que acontecia naquela área. Mas se vocês olharem bem, o córtex sensorial primário, por exemplo, ele não participa só da experiência de dor consciente. Ele participa do processamento de qualquer informação somatosensorial, de qualquer percepção somatosensorial. As áreas afetivo-emocionais não participam só do componente afetivo, motivacional e emocional da dor. Participam desse componente de qualquer processamento sensorial. E essas áreas não são apenas cognitivo-avaliativas da experiência de dor, mas são áreas que fazem parte da nossa cognição para tudo, Então, elas não explicam a dor dos indivíduos sozinhas, e a gente não consegue hoje, olhando para uma ressonância magnética, entender quem tem dor e quem não tem. Só olhando para uma ressonância a gente não consegue. E é por isso que as neurociências, há muito tempo, elas vêm tentando entender o conceito de conectoma ou de redes neurais. Vejam bem, nós temos, em média, 86 bilhões de neurônios. Não 100 bilhões. Esse número veio de algumas pesquisas da pesquisadora brasileira Suzana Herculano, que descobriu o número real de neurônios que a gente tem no cérebro. E a ausência desse conhecimento, por muito tempo, deu luz para técnicas pseudocientíficas de autoajuda que falavam coisas como: desvende o seu potencial oculto, desbloqueie mais do que os 10% de ativação cerebral, ou filmes como Lucy, por exemplo. Isso, na verdade, esse neuromito de que a gente só usa 10% do cérebro veio de alguns experimentos que tentaram estimar o número total de neurônios que a gente tinha no cérebro através de amostras do tronco encefálico. E o que eles encontraram é que na nossa espécie a gente tem a cada 10 células do tronco encefálico, um neurônio e 9 células da glia. E aí, ao extrapolar isso para o número estimado de neurônios e células no sistema nervoso inteiro, estimaram que a gente tinha só 10% de neurônio. Daí que vem, que a gente só usa 10% do cérebro. A Suzana Herculano desenvolveu um método novo e conseguiu estimar o número real de células que a gente tem. Assim, ela descobriu que a gente tem 86 bilhões de neurônios e não 100, o que fez com que o Edward Land mudasse o título daquele livro dele, 100 bilhões de neurônios, para colocar um ponto de interrogação no final, 100 bilhões de neurônios. Ele mudou o título do livro após as pesquisas dela.
E além disso, a gente descobriu que a proporção de neurônios no cérebro e de células da glia é 1 para 1. Então, não existe esse papo de usar 10%. Se você olhar uma ressonância magnética sem nenhum filtro, o que você vê é um cérebro ativo inteiro, o tempo todo. Quando a gente olha uma figura bonitinha de ressonância e vê uma areazinha vermelhinha, a gente está vendo um filtro. Se você tirar o filtro, o cérebro está inteiro ligado o tempo todo. E aí, a gente tem que entender que a gente tem 86 bilhões de neurônios em média. Cada neurônio faz mais ou menos 10 mil sinapses entre si. Então, o mesmo neurônio do córtex sensorial primário, por exemplo, pode ter mais de 10 mil conexões com várias redes diferentes. E é desse conceito que começaram a estudar as redes neurais, né, que na área da dor são entendidas muitas vezes como neurotags. O que seria uma neurotag, uma rede neural? É uma rede de neurônios que está espalhada por várias áreas do cérebro, áreas com funções específicas, que quando ela é ativa, ela gera algo, ou um sentimento, se a gente vai falando de uma neurotag de sentimento, se a gente vai falando de uma neurotag de pensamento, né, uma crença, se a gente vai falando de uma neurotag de dor, dor. Então a dor vem da ativação de uma neurotag de dor. E essa neurotag, essa rede, ela é influenciada e ela tem conexões com milhões de outras redes. E essas outras redes podem facilitar ou inibir a ativação dessa neurotag. De forma que, se eu tenho uma expectativa de ter dor, e eu vou tomar uma injeção, por exemplo, essa minha expectativa consciente de que eu tenho dor, ou vou ter dor, facilita a ativação da minha neurotag de dor, de forma que, com um pouquinho de nocepção, de confirmação visual de que eu tomei injeção, de estímulo tátil, eu sinto mais dor. Então, esses fenômenos, né, de a gente moldar a experiência de dor por vários outros fatores, não relacionados à nocepção, tem a ver com a conexão dessas neurotags, dessas redes. E as neurotags, aparentemente, elas têm alguns princípios. Um dos princípios é o princípio da massa neuronal. Bom, se a gente tem várias neurotags o tempo todo ativas, quem vem à consciência? Como eu consigo manter um discurso coeso com vocês, sem deturpar minha atenção com coisas que estão acontecendo aqui no meu ambiente? As neurotags que têm mais massa, que têm mais neurônios conectados, elas tendem a emergir a consciência mais fácil. Então esse é um dos princípios das neurotags. É um dos princípios que a gente vai ver mais para frente, que estão relacionados com o processo de codificação. Um outro princípio das neurotags, que também é muito importante para a codificação da dor, é o princípio da precisão. Existem neurotags que são extremamente precisas. Se eu falar para vocês o seguinte, pensem num elefante rosa. Imagine um elefante rosa. Alguns de vocês, sem imaginação, não imaginaram nada, mas quem conseguiu imaginar, provavelmente viu um elefante rosa de alguma forma, dentro da sua cabeça, meio translúcido, assim. O que aconteceu aí? Eu usei uma neurotag de pensamento de vocês para sequestrar uma neurotag de memória que usou uma neurotag de visão, porque a memória, afinal, está armazenada nos seus córtex específicos de associação, né? Na sua área de processamento. Então, a imagem de um elefante está armazenada em algum lugar no seu córtex visual. E eu sequestrei essa rede de visão. Mas a neurotag visual, ela é extremamente precisa. Se eu não tiver ativação da retina, tirando casos, né, que envolvem uso de substâncias que não são legalizadas no Brasil, tá bom? Fica a dica. E de doenças no nosso sistema nervoso, as pessoas não conseguem ver no mundo real algo na ausência de estimulação da retina. Então, para vocês que viram um elefante meio translúcido, o que aconteceu é que a gente acabou de usar uma neurotag de visão de vocês, só que essa neurotag é muito precisa, então não dá para vocês verem um elefante no mundo real. Para quem viu um elefante no mundo real, eu sugiro que procure um psiquiatra, tá? É bom saber que a gente precisa de ajuda às vezes. Mas, enfim, esse é um exemplo de uma neurotag muito precisa. É uma neurotag que você precisa dar de um caminho específico, só tem um caminho para ela funcionar. A gente tem neurotags que são muito imprecisas. Um exemplo disso é a neurotag de medo. Pensem que a gente não nasce tendo medo das coisas. Agora, se você pegar um vietnamita, por exemplo, e mostrar um animal peçonhento para ele como uma cobra, é muito provável que ele se aproxime do animal, inclusive pense que esse pode ser o lanche dele para mais tarde. Inclusive, é muito provável que ele pegue o animal. Porque na cultura de lá, né, da Ásia, isso não é um problema e um animal peçonhento não é ameaçador. Muito pelo contrário. Se você mostrar a mesma cobra para um ocidental, é muito provável que a gente tenha respostas de medo. Então, as neurotags e as redes relacionadas ao medo, elas são maleáveis. Elas podem, como nessa imagem aqui,
ser puxadas por qualquer outra neurotag que ative. Né? Isso é protetivo, porque isso te protege, te ajuda a aprender sobre o ambiente que está na sua volta e se proteger disso. E essa é a base para a gente ter uma série de distúrbios psiquiátricos relacionados a desordem de ansiedade, a transtornos de estresse pós-traumático e fobias. O fato da neurotag de medo ser tão maleável e ser tão fácil de ser associado a outras coisas pode fazer com que a gente, em algumas pessoas mais predispostas, desenvolva doenças relacionadas ao excesso de ativação dessa neurotag. Espero que vocês já estejam entendendo onde eu estou chegando. A nossa neurotag de dor, ela não é nem muito precisa, mas também não é imprecisa. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa de algum nível de nocepção para ir um sistema funcionando normalmente, um sistema fisiológico de dor, para ter a dor. Eu preciso de alguma nocepção que ativa a neurotag de dor, e em cima dessa nocepção, essa experiência de dor pode ser muito modulada por várias outras vias. O grande problema é o seguinte: a nocepção está presente o tempo todo no nosso corpo. Vocês estão tendo nocepção agora. Nocepção, por definição, é qualquer estímulo excessivo que está presente na periferia de vocês, no nosso corpo, está presente agora em cima, né, ou na região da pele, sobre qualquer protuberância óssea que vocês estão sentados ou deitados em cima. Está presente em cima das contrações musculares sustentadas que a gente está tendo para ficar sentado por longos períodos. Tudo isso gera nocepção. Então, a neurotag de dor precisa de nocepção para ser ativa. Por outro lado, a gente tem nocepção o tempo todo no corpo. Mas um sistema fisiológico, a neurotag de dor, ela não é nem tão imprecisa e nem tão precisa assim. Ela está no meio do caminho. Então, num sistema fisiológico, ela cumpre a sua função de normalmente proteger o indivíduo, sinalizando algo potencialmente ameaçador para o corpo, porque o nosso sistema não tem como saber se houve uma lesão ou não. E um terceiro princípio importante, também para a gente entender processos de codificação, é o princípio da neuroplasticidade. Tem uma frase célebre na neurociência que chama Neurons that fire together, wire together, que é neurônios que ativam juntos, se conectam juntos. Então, neurotags que ativam constantemente juntas tendem a fazer sinapses e começar a se ativar junto. Isso gera mais massa neuronal, e mais massa neuronal tende a vir a consciência mais fácil. Então, a gente vai ver que se ao longo de um processo de codificação a neurotag de dor começar a sistematicamente ativar com várias outras neurotags, essa massa neuronal fica muito maior e é muito mais facilmente ativa. E a experiência de dor pode começar a não mais representar uma ameaça ao corpo, né, um risco potencial de ameaça ao corpo. E um outro conceito importante para a gente ir para as alterações cerebrais é a ideia dos hubs. Então, se a gente tem várias redes que estão conectadas entre si, é importante a gente entender que essas redes vão ter que se conectar entre si em alguns pontos, né? É igual uma malha de aviões, de trajetórias de aviões. Tem muitas trajetórias possíveis no mundo, só que tem aeroportos que recebem e enviam mais aviões, né? E são hubs, ou concentradores. E a gente tem várias áreas no cérebro que funcionam como hubs. Pegam informações de uma rede e transmitem para outras, ou de outras redes e transmitem para aquela primeira rede. E o que a gente vai ver é que tem algumas outras redes que são bem importantes para o nosso entendimento sobre o funcionamento da rede de dor, e vários hubs que são também importantes para a gente. Então, para a gente ir fechando o funcionamento normal e começar a falar das alterações cerebrais, eu só quero que vocês entendam um conceito de uma rede central que ela é de suma importância para a gente ter a experiência de dor consciente. Olhem aqui o que acontece com o indivíduo numa ressonância magnética funcional que está sendo exposto a um objeto visual e está tendo percepção consciente daquele objeto. Esse indivíduo tem ativação de áreas específicas da visão, são as áreas verdes aqui, em conjunto com áreas que são multimodais, que são áreas que ativam para todas as classes sensoriais. É só quando essas áreas em verde ativam junto com as áreas em amarelo que o indivíduo tem percepção consciente de algo visual. Então, se eu estiver tendo ativação, por exemplo, na periferia, se eu tiver um estímulo, um objeto na periferia visual, na minha campimetria extrema, ativando, eu provavelmente vou estar ativando na minha retina fotorreceptores e bastonetes, eu vou estar processando isso. Só que se eu não tiver ativação dessas áreas em amarelo, que eu já vou falar quem são essas áreas, eu não tenho percepção consciente sobre aquele objeto. Isso aqui é o que acontece quando o indivíduo numa ressonância magnética funcional tem a percepção consciente de um som.
ele tem ativação do córtex auditivo primário, que é essa área em azul, em conjunto com as áreas em amarelo. Então, se eu pedir para vocês agora prestarem atenção nos sons no entorno de vocês, o que eu fiz foi fazer com que essas áreas em amarelo começassem a ativar junto com o córtex auditivo primário de vocês, que já estava sendo ativo pelos barulhos de carro, moto, pessoas, música, ou qualquer outra coisa, qualquer outro som que esteja aí perto de vocês. Você só tem consciência da audição, né, do som, quando você tem ativação conjunta dessas áreas. Isso é o que acontece no indivíduo quando ele está tendo a percepção de um estímulo tátil. Então ele tem ativação de áreas somatosensoriais, né, como as áreas somatosensorial primária e secundária, junto com as áreas em amarelo. É só assim que ele tem a percepção consciente tátil. E assim é o cérebro de alguém que tem algo parecido com uma percepção consciente de dor. A gente tem áreas específicas da nocecepção, e olhem como elas são poucas e pequenas. Compara com visão. Quanto mais necessidade eu tenho para entender ou para processar um estímulo, mais cérebro eu preciso. Eu preciso de 1/3 do meu neocórtex, que é a área mais cara, o órgão mais caro do nosso organismo, para processar informações visuais. Porque eu preciso diferenciar entre um arbusto e um leopardo. Eu preciso. Isso foi importante para a nossa sobrevivência. Agora, olha o tamanho, o número e o tamanho das áreas relacionadas ao processamento da nocecepção. Primeiro, são poucas. Segundo, são pequenas. Terceiro, na sua maioria não estão no neocórtex. Tem um pouco aqui no córtex pré-frontal, ventromedial principalmente, áreas subcorticais, áreas mesolímbicas, pouquíssimas áreas, o que mostra pra gente que eu não preciso entender muito a nocecepção. Mas quando que a nocecepção vira dor? Nocecepção é nocecepção. Ela é entendida como dor quando ela vem junto com essas áreas em amarelo. Quem, afinal, são essas áreas em amarelo? O que a gente chama de redes de saliência. Saliência, por definição, é qualquer estímulo que salta aos olhos. É qualquer estímulo que se destaca naquele momento, naquele ambiente. E a gente tem uma rede cerebral, uma rede neural, que detecta esse tipo de estímulo, né? E ele prioriza o processamento das informações ou da classe de informações que tem mais a ver com aquela informação que é saliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, primeiro, de quem são as áreas em vermelho, que a gente falou. As áreas em vermelho, que são as áreas específicas da nocecepção, elas têm vários nomes na literatura. O mais conhecido delas é rede descendente de controle da dor, vias analgésicas endógenas, que envolvem, como a gente tinha visto, córtex pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal ventromedial, córtex cingulado anterior, insular, algumas áreas mesolímbicas, áreas do tronco cefálico. São um conjunto de áreas pequenas, espalhadas por vários níveis do sistema nervoso. O que essas áreas fazem é processar a nocecepção. Elas fazem mais do que isso. Elas também participam da modulação. Se a gente já falando de sistema somático, então a gente viu que o noceceptor, ele vem por neurônios, por exemplo, do tornozelo, se eu tiver uma lesão de tornozelo, os neurônios vão subir até o meu dermátomo de L5-S1. Vão entrar ali pelo gânglio dorsal no cono posterior, e ali no cono posterior, antes de formar as vias aferentes, ali no cono posterior vai acontecer uma modulação da nocecepção. Então essas áreas em vermelho que a gente viu no último slide, elas têm projeções que são eferentes, que modulam essa primeira sinapse entre os neurônios que vêm do corpo e chegam na medula, ou dos neurônios que vêm da face e chegam no núcleo do nervo trigêmeo, por exemplo. E essa modulação pode facilitar a aferência da nocecepção ou inibir a aferência da nocecepção. Então, a modulação da nocecepção é determinada por essas áreas que processam a nocecepção. E quando elas vão fazer esse tipo de coisa? Primeiro, quando a saliência não estiver na nocecepção. Então, imaginem uma cena como essa. Imaginem que esse indivíduo tivesse com uma lesão real aqui na perna, com muito sangue aparecendo. Por mais que ele tivesse níveis elevadíssimos de nocecepção chegando no sistema nervoso, chegando na medula, o ambiente é muito saliente. E nesse caso, as redes de saliência dele elas vão priorizar o processamento de informações visuais, auditivas, né, e de várias outras coisas que vão ajudá-lo a sobreviver naquele ambiente. E não a nocecepção. E justamente por conta disso, porque nesse contexto ter dor não é producente para o indivíduo, essas áreas de processamento inibem a aferência da nocecepção para que ela não fique saliente no sistema nervoso. Então esse é um indivíduo que pode ter níveis elevadíssimos de nocecepção e não ter dor, porque naquele contexto a dor não é producente. A nocecepção não é saliente. Em contrapartida, a gente pode ter uma situação como essa, que
talvez quem já viveu tem esse trauma, né, na cabeça, quem já viveu uma experiência como essa, uma peça de Lego de duas lajotinhas fininha, e você não espera ela, você está andando de noite em casa, você não espera essa nocepção, e de repente você pisa na peça. A dor pode ser absurda. Então, olhem que maluco isso, né? Num contexto onde eu tenho nocepção, porque eu tenho uma lesão real, o sistema nervoso desse indivíduo pode optar por não produzir experiência de dor, e numa outra condição, onde eu tenho nocepção, mas não tenho lesão, mas essa nocepção é extremamente saliente, o que pode acontecer é, a rede de saliência prioriza o processamento da nocepção, as nossas áreas modulatórias aumentam a frequência da nocepção, o indivíduo tem uma dor intensa, reflexo de retirada, ele vai palpar o pé, cair no chão, rolar igual o Neymar, ficar olhando o pé para ver se pisou em caco de vidro, aí depois de olhar umas 3 vezes vai chegar à conclusão, via cognitiva, que não houve uma lesão, vai dar uns 3 passos sentindo um leve incômodo no pé, ativação das fibras do tipo C, que demoram para terminar, e aí passa a dor. Então, olha como o nosso sistema de sinalização noceptivo, nosso sistema de dor, ele por natureza, ele é impreciso por natureza. Mas foi o melhor que a gente conseguiu ter pela evolução para proteger o nosso corpo de potenciais ameaças, né? Então, na sua natureza, ele já é impreciso, mas ele tende a funcionar bem. Agora vem a questão. Por que os pacientes, então, cronificam? Por que a gente tem essa epidemiologia que eu mostrei para vocês no começo dessa aula? Porque o número de pacientes, em média, que tem dor lombar aguda, né, em média, porque 10% desses pacientes evoluem para dor crônica. Em média, porque 6% dos pacientes com dor aguda no ombro evoluem para dor crônica no ombro. Porque sempre tem pacientes que evoluem para dor crônica, e porque tem pacientes que começam a ter uma dor do nada e começam a ter, enfim, essa dor vira persistente. E quando eu faço essa pergunta em alguns lugares, eu já passei esse questionário num congresso que tinha 700 pessoas na época lá, e essa é uma pergunta do questionário de conhecimentos neurofisiológicos sobre a dor. A pergunta é o seguinte, né? Dor crônica significa que uma lesão não foi curada corretamente? E naquele momento, naquele evento, naquela dada época do tempo, espaço-tempo, se mais de 50% ou não sabiam ou achavam que era verdadeiro, que a dor crônica significava que uma lesão não tinha curado. 44% falaram que era falso. Mas eu tenho minhas dúvidas aí, se a gente cavocasse o que ia aparecer de crença aqui. O fato é, gente, que eu vou mostrar uma série de evidências para vocês que mostram que só porque uma dor durou mais tempo do que a gente esperava, isso não quer dizer que existe algo lá no tecido que ainda está machucado. Isso não quer dizer que o indivíduo está lesionado. Assim como o fato de o indivíduo ter uma dor aguda não significa que tem uma lesão. Inclusive, né, as dores agudas não traumáticas dificilmente são associadas a uma lesão, mesmo no esporte. Então, vamos tentar entender rapidinho um pouquinho sobre o que pode estar acontecendo. Para a gente só clarear o raciocínio, eu quero distinguir 2 coisas com vocês. A primeira delas é com relação aos mecanismos de dor. É o que faz doer, uma vez que a gente está olhando para dentro do corpo. E a gente já falou um pouco do mecanismo noceptivo, que é o que eu estava falando para vocês até agora, né? Por definição, é a dor que vem de uma lesão real ou potencial de um tecido não neural relacionada à ativação de noceptores. Então eu tenho que ter um pico de nocepção para ter dor. O exemplo do pisar no Lego, por exemplo, é uma dor noceptiva, assim como eu torcer o tornozelo. É uma dor noceptiva. Uma dor neuropática, por outro lado, é uma dor que vem de uma lesão ou doença do sistema somatosensorial. O processo de sinalização periférico não é tão parecido como eu comentei para vocês, mas da medula para cima é tudo igual, tá? É o mesmo processo, são as mesmas áreas centrais. O prognóstico é diferente, sim, mas o processo, uma vez que aconteceu a sinalização, que a lesão aconteceu, o processo dali para cima é muito parecido. E desde 2015, mais ou menos, a gente tem um novo termo. Antes era chamado de sensibilização central, ou dor central, e isso era só uma convenção entre os profissionais, porque a dor noceptiva e a dor neuropática não parecem explicar por que muitos pacientes cronificam. E o que aconteceu, por que apareceu um novo termo, né? Por que a IASP criou um novo termo? Porque sensibilização central é um fenômeno que acontece em dores agudas, não é exclusivo de quadros crônicos, e nem todo paciente com dor crônica tem sensibilização central. Então, por isso, foi criado um novo termo, que é chamado de dor nociplástica, que é uma dor que vem de uma alteração da nocepção, da forma como a nocepção é processada, apesar de não haver nenhuma evidência clara de um dano real ou potencial, um tecido não neural, ou seja, a dor noceptiva,
ou uma lesão ou doença do sistema somatosensorial, ou seja, dor neuropática. E dor nociplástica não é sinônimo de dor crônica, tá, gente? Um indivíduo que durante a pandemia, em privação de sono, estresse, falta de atividade física e longos períodos de sedestação, começou a ter, de repente, uma dor lombar para ficar longos períodos sentado, isso é uma dor aguda, não traumática, nociplástica. Ele não teve uma lesão na coluna, ele não tem uma hérnia, ele só começou a ter alguma alteração na forma como o sistema dele lida com a nocicepção, e isso está sendo entendido como dor. Então, dor nociplástica não é sinônimo de dor crônica. Só para ficar claro, então, entre mecanismos. E além desses mecanismos, uma coisa que a gente tem que entender também é que nem todo paciente com dor crônica tem dor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dor, no geral, pacientes com dor são uma população extremamente heterogênea. A gente pode ter, por exemplo, pacientes, aqui é um estudo com pacientes com dor lombar, que tem um quadro de dor parecido com esse. Tem uma dor muito intensa, melhoram rápido, e às vezes tem uma recorrênciazinha, mas tende a melhorar, tende a ficar bem. A gente tem pacientes como esses aqui, caracterizados por surtos e remissões. A gente tem pacientes que tendem a melhorar um pouco, mas demoram e depois voltam a piorar. Tem pacientes que demoram para melhorar, mas melhoram. Tem pacientes que não melhoram nada, ficam com uma dor severa lá há muito tempo. Então, nem toda dor crônica é aquele perfil de paciente com dor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim como nem toda dor crônica é dor nociplástica. Então a gente tem que tomar um cuidado, e aí cabe ao raciocínio clínico, na nossa avaliação, a gente ser multidimensional e conseguir entender que tipo de paciente, que tipo de dor a gente está lidando. Tá? Mas eu vou apresentar uma série de evidências para vocês que provavelmente vão ter muito mais a ver com esses pacientes aqui que não melhoram ao longo do tempo. Não os que têm surtos e remissões, mas principalmente os que não melhoram. Então, a gente tem uma série de estudos que tentam entender o que acontece com o sistema nervoso ao longo do processo de cronificação. Ou seja, por que algumas pessoas cronificam enquanto outras não? Esse aqui é um dos estudos talvez mais seminais da neurociência da dor. Inclusive o Apgarian talvez seja hoje um dos neurocientistas mais reconhecidos, né, talvez, ou que encabeçam a área de estudos de alterações neurocientíficas relacionadas à dor. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles estavam avaliando o que é chamado em neurociência de resting state, ou ativação em repouso do cérebro, né, que é como o nosso cérebro trabalha em repouso. Isso tem a ver com como ele processa informações e quais áreas estão conectadas e mais ativas. E o que eles pegaram aqui foram pacientes com dor lombar aguda, eles acompanharam esses pacientes ao longo de 1 ano. E ao longo do tempo, eles conseguiam já diferenciar aqueles pacientes que 1 ano depois, eles iriam ter dor crônica, enquanto outros iriam melhorar. Então, a ativação inicial de resting state, ou de funcionamento de repouso do cérebro, era muito parecida, né, naqueles que iriam cronificar, naqueles que não iriam. Só que, ao longo do tempo, enquanto as pessoas que foram melhorando, foram normalizando o padrão de ativação em repouso do cérebro, as pessoas que, dali 1 ano, teriam dor crônica, começaram a aumentar, mantiveram uma ativação aumentada em várias áreas e começaram a aumentar a ativação em áreas específicas. Dentre elas, do córtex pré-frontal ventromedial e do córtex cingulado anterior. 2 áreas relacionadas àquele componente mais afetivo emocional da dor que a gente comentou. Esse é um outro estudo muito interessante também, que mostra o seguinte: quando a gente fala de especificidade cerebral, o que a gente quer dizer é que se eu quero ter, para ter 3 coisas diferentes, 3 outputs cerebrais diferentes, como dor, emoção e recompensa, eu tenho que ter áreas diferentes do cérebro que processam isso. E aí, se a gente pegar pacientes com dor lombar aguda ou episódica aqui, o que a gente tem é que existem áreas da dor, né? Então as áreas que estão em azul são áreas só de processamento da dor, por exemplo, as áreas aqui azul são só da emoção e as áreas aqui são só de recompensa. Então, se vocês olharem bem, os pacientes com dor lombar episódica têm áreas específicas para dor, emoção e recompensa. Pacientes com dor crônica não apenas perdem área, o tamanho da área de processamento diminui, como eles perdem especificidade. As mesmas áreas cerebrais passam a processar dor, emoção e pensamento, e recompensa, perdão. De forma que fica impossível a gente ter dor sem ter componente emocional, a gente ter alguma emoção sem ter dor, e a gente não está associando isso com padrões de recompensa,
E o nosso sistema de recompensa é um sistema que nos aproxima ou nos afasta das coisas, né? Ou nos pune, né? E tem a ver com essa tendência a aproximar ou não, é o nosso componente afetivo emocional. Ao longo do processo de codificação, o processamento da dor, ou das áreas relacionadas à nocepção, ele muda das áreas sensório-discriminativas para as áreas mais afetivo-emocionais. Existem várias evidências mostrando que não apenas a função ou a forma como o cérebro funciona mudam, mas a estrutura do cérebro também muda. Esse também foi um estudo fenomenal feito pelo mesmo grupo que mostra que um dos nossos maiores preditores de alterações cerebrais relacionadas à codificação, ou seja, se eu identificar que isso está acontecendo, a probabilidade desse indivíduo virar um paciente crônico depois do tempo, né, ao longo do tempo é muito grande, é o aumento da conexão de áreas relacionadas ao componente afetivo e emocional. Então, o aumento de áreas exclusivas e relacionadas, por exemplo, como o núcleo accumbens, que faz parte do nosso sistema de recompensa e faz parte dos nossos gânglios da base também, com o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área mais frontal, mais relacionada à procura de possíveis fatores ameaçadores no ambiente, o aumento da conectividade entre essas áreas foi um dos maiores preditores cerebrais de cronificação ao longo do tempo. E a gente tem várias evidências em várias áreas hoje em dia, né? No começo eram mais com pacientes com dor lombar, porque é a condição mais prevalente, então era mais estudado, mas hoje a gente tem para várias condições mostrando que o sistema nervoso dos pacientes muda. Então, essa aqui é uma pesquisa, por exemplo, com pacientes com disfunção temporomandibular, que mostra que em pacientes com DTM, ou disfunção temporomandibular crônica, o que acontece é que, primeiro, o núcleo trigeminal desses pacientes tem mais perda de densidade de substância cinzenta. Tecla SAP. Substância cinzenta tem a ver com corpos de neurônios, né? Então, quando você perde a densidade de corpos de neurônios, o que você está perdendo é capacidade inibitória. É diferente do racional de atrofia muscular, quando você perde músculo, né? Quando você perde densidade de massa cinzenta, você perde capacidade de controlar o que passa por ali. E isso não se restringe ao núcleo do trigêmeo ipsilateral, né, como vocês podem ver, a área mais acometida é a área ipsilateral a queixo, mas acontece em áreas no trajeto do trigêmeo para as áreas de processamento mais central. Esses pacientes também têm alteração na substância branca, ou na microestrutura da substância branca, e a tecla SAP de novo aí, tem a ver com axônios e com conectividade entre neurônios. Quando você perde isso, você também perde capacidade inibitória sobre aquela via. Isso não se restringe à via aferente. Os pacientes com disfunção temporomandibular também têm perda de massa cinzenta em algumas áreas, de novo, relacionadas ao componente afetivo-emocional, como o córtex cingulado anterior, áreas do sistema de recompensa e dos núcleos da base, né, que participam desse componente mais afetivo-emocional da dor. E mais ainda, a gente vê uma série hoje de pesquisas clínicas mostrando, por exemplo, né, essa aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, para quem não lembra de force plot, né, então esse aqui é um force plot, que é o resultado de uma meta-análise, e aí o que a gente quer ver é se esse diamantezinho toca nessa linha aqui, que nesse caso mostra que não tem diferença. O que isso aqui está avaliando? Sensibilidade local na região, né, do nervo trigêmeo e da face, e aqui o que essa revisão sistemática está mostrando é que existe uma tendência dos pacientes com disfunção temporomandibular de ter uma sensibilização local, e aqui a gente está falando de sensibilização central mesmo, mas esses pacientes também apresentam sensibilização sistêmica, mostrando que não só eles têm uma série de alterações cerebrais, que essas alterações aqui, elas têm correlação direta com a presença de dor na mandíbula, né? Então, quanto maior a perda de volume do córtex, da área do córtex anterior, perdão, maior a presença e intensidade da dor na TM. Então, essas alterações cerebrais dos tratos e vias estão diretamente relacionadas à dor, mas também esses pacientes não têm um quadro, um sistema mais de sinalização de nocepção, que já é impreciso, mas eles não têm mais um sistema que sinaliza algo. Esse sistema está completamente amplificado. E a gente tem evidências hoje, de novo, para outras condições, não só para coluna lombar, coluna cervical, para ombro, para joelho, para TM, a gente tem para cefaleia, por exemplo. Se a gente pega pacientes com cefaleia do tipo tensão episódica, a gente não vê nenhuma diferença em exames de imagem nesses pacientes durante os períodos de remissão. Quando esses pacientes estão em crise de cefaleia episódica,
episódica, algumas alterações cerebrais começam a acontecer, né? Alterações de acometimento de áreas específicas, né, com perda de densidade do córtex sensorial, por exemplo, e aumento da densidade em algumas áreas, que a gente está vendo com muita frequência esses nomes, né? Córtex cingulado anterior, córtex insular, aparentemente a perda, principalmente do córtex cingulado, que é uma área importantíssima para várias condições crônicas, tem correlação com ansiedade e depressão, com o número de dias que o paciente tem dor. E aí o que a gente pode ver é que, por exemplo, nos pacientes do tipo cefaleia de tensão episódica, enquanto eles não têm crise, eles não têm nenhuma alteração do sistema nervoso deles. Mas quando eles têm uma crise, eles começam a ter alterações. E isso acontece através de alguma via de sensibilização periférica, através de músculos ou vias da região cervical ou da face, né? Então, alguma sinalização nociceptiva acontece, ou algum estado de sensibilização global acontece. Por exemplo, a presença de estresse psicológico tende a exacerbar sintomas de cefaleia dentro de um período de 3 horas, com uma probabilidade interessante. Então, o sistema, numa cefaleia episódica, o sistema está meio que íntegro, ele precisa de algum input aumentado para ter a dor. Agora, boa parte dos pacientes com cefaleia episódica melhoram naturalmente, mas existe de novo uma parcela que evolui para a cronicidade, cerca de 16%. E nesses pacientes crônicos, o que a gente encontra é uma coisa muito parecida com o que a gente encontra em pacientes com dor lombar, em pacientes com dor lombar crônica, com dor cervical crônica, com outra condição crônica. Uma perda de densidade de massa cinzenta em várias áreas do cérebro, relacionadas, de novo, àquelas nossas vias de processamento da dor e outras áreas também. Então, áreas como o cerebelo, né, estão envolvidas, mas principalmente córtex orbitofrontal, pré-frontal dorsolateral, insulado anterior. Quanto maior o número de dias com dor, maior a associação e maior a perda de massa cinzenta. E lembrem que perda de massa cinzenta significa perda de capacidade inibitória. Então, o que as evidências vêm mostrando para a gente com relação às alterações cerebrais, né, e do sistema nervoso como um todo? A primeira coisa é que a cronificação está relacionada com uma série de alterações de funcionamento, de processamento e de estrutura do cérebro. E quando a gente fala de estrutura, as principais regiões acometidas entre todas as condições de dor crônica parecem ser parecidas. O córtex pré-frontal dorsolateral, que é a principal área daquela via analgésica endógena do nosso sistema descendente de controle da dor, relacionada a seletivar a experiência de dor, a fazer com que o indivíduo não tenha dor na presença do touro, mas tenha dor no lego. Essa seletivação de quando vai doer é uma função principalmente do córtex pré-frontal dorsolateral, e essa é uma das áreas mais acometidas ao longo do processo de cronificação. Com perda de densidade de massa cinzenta e perda de conectividade absurda, assim, praticamente essa área fica ilhada no sistema nervoso. Além disso, outras áreas são acometidas, a gente já viu, córtex cingulado anterior, vocês viram várias vezes eu falando esse nome, córtex insular, vocês viram várias vezes eu falando esse nome. E não só a gente tem perda de massa cinzenta, perda de massa branca, mas a gente tem neuroinflamação. Tem aumento de mediadores químicos pró-inflamatórios nessas regiões cerebrais. E aparentemente isso acontece por uma coisa que eu vou falar já já, tá? Existem hoje estudos e meta-análises de estudos de alterações neuroplásticas do cérebro. Nome complicado. Mas qual que era o objetivo, por exemplo, dessa meta-análise? Identificar se essas alterações cerebrais, elas aconteciam ao acaso no cérebro, ou se elas aconteciam em áreas específicas. E agora vem a parte legal que a gente começa a juntar o que eu falei no começo. Essas alterações, elas acontecem em áreas específicas. Aonde? Nos hubs. Então lembrem que a gente tem uma neurotag de dor. E que essa neurotag de dor, ela não é nem tão imprecisa e nem tão precisa assim. Eu preciso de um pouco de nocepção? Pode ser aquela que está no sistema, quando o meu sistema já está um pouco mais sensível. Mas eu preciso de alguma nocepção. E as outras neurotags, elas vão influenciar a neurotag de dor através de hubs, de algumas áreas que pegam informações de outras neurotags e passam para a neurotag de dor. Assim como a gente tem grandes aeroportos. O que acontece no processo de codificação é que os hubs são as áreas que mais perdem massa cinzenta. Então, o córtex cingulado anterior e o córtex insular são os maiores hubs, talvez, que passam informações das áreas sensório-discriminativas para afetivos, emocionais e cognitivos. Essas áreas são as mais acometidas. E tem várias hipóteses para isso acontecer. A principal delas é um mecanismo de proteção cerebral semelhante ao que acontece no AVC. Quando você tem excesso de ativação de uma área, porque você tem excesso de glutamato, isso é tóxico e a área desliga. E aí isso gera atrofia. Então isso
parece ser um mecanismo protetivo das áreas para proteger os neurônios que estão ali. Mas, de qualquer jeito, isso é uma hipótese, tá? O que a gente sabe é que as áreas que mais perdem densidade de massa cinzenta são os hubs. E os hubs são as áreas que controlam a passagem de informação de uma rede para outra. De forma que, se um hub perde capacidade inibitória, ele perde a capacidade, por exemplo, de uma informação que vem da minha neurotag de pensamento, de não passar direto e ativar minha neurotag de dor. Se o hub que controla isso está afetado, essa informação passa direto. Em alguns pacientes, em quadros específicos, ela passa tão reto que o paciente pode ter dor só por pensar em ter dor, ou só de pensar em fazer um movimento doloroso, como é o caso de pacientes com síndrome complexa de dor regional, ou distrofia simpático-reflexa. Só de imaginar, ou se imaginar fazendo um movimento que dói, eles têm dor. Porque a alteração cerebral é tão intensa nessa população específica que não tem nada filtrando as neurotags. Você consegue ativar a neurotag, automaticamente a neurotag de dor, por exemplo. Mas, em todos esses pacientes que eu conversei com vocês, isso só explica pra gente que a neurotag de dor depende muito menos da nocepção para ser ativa, mas se fosse só isso, estava bom. Como vocês viram, tem vários processos que amplificam a via noceptiva. A via noceptiva chega lá em cima bombando, mesmo que não tenha nocepção lá embaixo. Porque a via está facilitada, a via mudou também, teve neuroplasticidade. Então, uma parte do que a gente sabe que causa essas alterações cerebrais parece estar relacionada com a ativação das células da glia. A gente achava que a gente tinha 86 bilhões de células da glia e que elas só serviam para dar sustentação para o sistema nervoso e para fazer, né, a manutenção do ambiente metabólico das sinapses, que já é uma grande função. Mas a gente vem descobrindo que elas têm uma função fundamental para o funcionamento do cérebro, né? Dentre elas, isso foi bem mais recente, tá? Esse estudo de 2015 é um dos primeiros estudos, na verdade, que começou a conseguir ter um biomarcador para ver a ativação das células da glia. E o que esse estudo mostra, por exemplo, é que pacientes com dor crônica na região lombar, com padrão de radiação para a perna, com uma radiculopatia, tem ativação seletiva das células da glia em córtex somatosensorial primário e tálamo, e no córtex sensorial primário, nas áreas específicas da lombar e da perna cometida. Então, essa ativação das células da glia é presente em pacientes com dor crônica, e em estudos longitudinais, a ativação parece predizer as alterações cerebrais. Então, isso parece ser bem importante para o processo de cronificação. E um outro fenômeno que pode acontecer ao longo do processo de cronificação é uma mudança, de novo, como eu já falei para vocês, da própria via noceptiva. Então, a gente sabe que nosso sistema nervoso é extremamente plástico, né? Ele muda com a experiência. E a gente pode ter, por exemplo, aqui é um sistema íntegro. Quando eu dou um estímulo na periferia, ele gera um potencial de ação, porque ele sinaliza para o neurônio que vem na sequência um tantinho. Se eu tiver uma manutenção da nocepção por um tempo, ou se essa via naturalmente mudar por outros motivos, o que acontece é que a mesma informação lá embaixo, ela vai causar muito mais aferência na subida. Isso causa uma série de fenômenos que a gente entende hoje como pronocepção, ou mecanismos pronoceptivos, né? Hiperalgesia, que é eu ter mais dor do que eu deveria, por estímulo que deveria ser doloroso, alodínia, que é o limiar de dor está mais baixo, o wind-up, que é um outro fenômeno. Muitos pacientes com dor crônica podem ter esses fenômenos localmente ou sistemicamente, né? Isso contribui, inclusive, para a queixa de dor deles. E os pacientes com dor crônica também podem ter uma alteração dos mecanismos antinoceptivos. A gente falou de vias analgésicas endógenas, as áreas vermelhinhas, que conseguem modular a aferência da nocepção e fazer com que ela seja mais ou menos intensa, dependendo do contexto. Então, a gente tem testes para ver isso, um desses é o teste de modulação condicionada da dor, onde basicamente você tenta causar uma dor no indivíduo, ver quanto dói, coloca ele sobre um estímulo que dói, e aí, para aguentar esse estímulo, a via analgésica dele tem que trabalhar. Então, por exemplo, eu uso uma agulha e faço uma picada nesse indivíduo e ele relata quanto dói. Tudo um exemplo pouco quantitativo. Aí eu coloco uma mão dele no balde de gelo. E para aguentar ficar com a mão no balde de gelo, a via analgésica endógena dele tem que trabalhar. Senão ele vai acabar tirando porque a dor vai começar a aumentar. E aí, enquanto ele está com a mão no balde de gelo, depois de um tempo, eu dou o mesmo estímulo que eu dei no começo. Se ele tiver uma redução da dor percebida, quer dizer que as vias dele estão funcionando. Esse é um teste que é utilizado para tentar ver o funcionamento das vias analgésicas endógenas. Muitos pacientes com dor crônica têm uma alteração no funcionamento dessa via.
eles apresentam, na verdade, eles não apresentam essa capacidade de modulação, e muitas vezes, inclusive, tem aumento de sintomas, uma vez que eles se mantêm sob o estímulo por longos períodos de dor condicionante, né? E a gente tem hoje vários estudos demonstrando que pacientes com dor crônica têm essa tendência de ter mecanismos pronoceptivos aumentados e antinoceptivos diminuídos, e alguns pacientes que têm surtos e remissões de dor têm surtos e remissões de alterações da sensibilidade. Então esse é um estudo, por exemplo, que pegou pacientes com dor lombar episódica. Quando eles tiveram uma crise, já tinham dor crônica, mas quando eles têm a crise, o que eles viram é que esse aqui era um mapa de alodínia, por exemplo. De indivíduos que tinham dor na lombar. Você olhava e media eles tinham um espalhamento de vários mecanismos pronoceptivos aumentados, mesmo que a dor fosse só na lombar, e a inibição deles estava alterada. E aqui era 30 dias depois, quando eles já não tinham dor. E aqui, nessa época, quando eles já não tinham dor, eles só tinham uma capacidade inibitória diminuída. Mas os mecanismos pronoceptivos melhoravam. Então, mesmo indivíduos com dor crônica recorrente, parece que durante os sintomas, o que explica e causa, ou está relacionado com os sintomas, são fenômenos de sensibilização em alguns indivíduos. E longe de ser só uma mudança de áreas relacionadas à dor, né? A gente sabe que essa mudança acontece em várias áreas motoras também. Então, aqui é um estudo bem interessante que mostra, por exemplo, indivíduos controle em amarelo, a área do dedo, triângulozinho, e a área da lombar, a bolinha. E aqui em laranja é o que acontece com essas áreas em pacientes com dor crônica. A área da lombar muda de lugar. Não só muda de lugar, mas os indivíduos com dor crônica parecem ter uma perda de especificidade, né, da capacidade de representar e de contrair músculos da região lombar. Então, ao invés de ter áreas específicas para grupos musculares, eles acabam tendo uma diminuição das áreas e todas viram uma área só. O que faz com que eles percam a capacidade, de novo, né, quando você perde seletividade, você perde a capacidade de processar informações diferentes e perde a capacidade de ter ações diferentes com esses músculos. Isso não é só na lombar. A gente tem estudos em outras articulações. Isso aqui é um estudo de dor patelofemoral, por exemplo, mostrando que pacientes, por exemplo, indivíduos controle, têm uma representação do reto femoral, vasto lateral e vasto medial diferente, em áreas diferentes no cérebro. São áreas diferentes. Os picos de representação são em lugares diferentes. Pacientes com dor patelofemoral crônica têm uma diminuição da área geral de controle do quadríceps e eles perdem a especificidade. A mesma área controla todos os músculos do quadríceps. Então eles param de conseguir processar, do ponto de vista sensorial, os diferentes músculos e param de conseguir controlar o quadríceps de forma seletiva também. Enfim, gente, o que a gente sabe hoje é que o nosso sistema de dor evoluiu para ser assim, impreciso, bem preciso, mas de certa forma seletivo, né? Usando a experiência de dor em dado contexto. Em vermelhinho aqui é o nosso limiar de dor, em preto aqui é a nocepção. Então, a nocepção está presente o tempo todo, mas oscila, o limiar de dor também oscila com base nas modulações que a gente tem. Em alguns momentos o indivíduo tem dor, mas a dor faz com que você se proteja, se afaste do estímulo. Se não foi uma lesão, isso faz você melhorar. Agora, o que acontece num paciente com dor crônica é que esse monte de alteração que a gente conversou até agora pode causar, por exemplo, fenômenos como uma alteração completa do limiar de dor, né? A gente viu aquele monte de fenômeno de pronocepção aumentada e antinocepção diminuída. Então, a nocepção normal do sistema, uma vez que ela recupere para cá, ela pode ficar o tempo todo sendo entendida como dor. Num paciente com síndrome complexa de dor regional, com dor lombar crônica, de característica nociplástica associada à sensibilização central, porque nem toda dor crônica é sensibilização central, nem toda dor nociplástica é sensibilização central. Mas eu posso ter um indivíduo que tenha sensibilização central. E uma coisa que a gente vem entendendo é que, eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei repetindo que o tempo todo, as áreas que mais aumentam de atividade parecem que aumentam de conexão e passam a dominar o processamento da percepção de dor em pacientes com dor crônica, são as áreas relacionadas ao componente mais afetivo e emocional. E essas áreas, elas são grandes buscadores de ameaça. Essa é a função dessas áreas, buscar ameaça o tempo todo. Então, é engraçado a gente falar isso, né? Mas o cérebro, na tentativa de antecipar possíveis experiências dolorosas, ele acaba ficando, nessa tentativa de ficar buscando tudo que pode gerar dor, amplificando e gerando dor para contextos que não deveriam. Porque o cérebro já não funciona mais da mesma maneira como, né, no seu funcionamento normal.
Então, essa imagem de Descartes que a gente viu no começo, né, que mostrava que a dor era uma simples representação da mente, daquilo que acontecia no corpo, é um conceito muito errado, né? E a gente viu que muitos colegas profissionais de saúde continuam falando isso até hoje, só trocando nomes. Não falam fluido vital, mas falam neurotransmissores, nocepção. E mesmo no funcionamento normal do sistema, eu espero que tenha ficado claro para vocês que isso é inadequado, né, que isso não é verdade. Existem uma série de processos que acontecem nesse meio do caminho e que a nocepção não é uma informação precisa de lesão no tecido. Mas ao longo do processo de cronificação, várias mudanças no funcionamento do sistema parecem acontecer, que vão ser em maior ou menor magnitude para cada paciente, né? Mudanças na periferia podem acontecer, em pacientes com osteoartrose, por exemplo, tendo presença de sensibilização periférica crônica. Mudanças centrais podem acontecer tanto na primeira sinapse na medula, ou no núcleo do nervo craniano, ou nas áreas mais superiores que processam a nocepção. E um remodelamento completo do córtex pode acontecer. Tanto, né, do funcionamento em repouso, da estrutura, das regiões específicas que processam, quanto da estrutura mesmo. E aí a grande pergunta que fica é, tá, se as alterações cerebrais e do sistema nervoso são relacionadas ao processo de cronificação, elas são lesões do sistema nervoso e, portanto, irreversíveis, como um AVC, que tem, né, um processo, a gente consegue modular um pouco, mas a lesão em si é irreversível? Ou elas são reversíveis e é isso que a gente deveria estar olhando, né? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. E o que a gente sabe hoje é que, para algumas condições, elas de fato são irreversíveis. Então, essa é a classificação, o CID-11, a classificação nova do Sistema Internacional de Doenças, por exemplo, que define a dor crônica como uma condição de saúde em si, e não algo que você tem que achar uma causa, né? Por exemplo, uma dor crônica primária, como uma dor generalizada, você não precisa achar uma causa. Isso é uma doença em si, agora. A síndrome complexa de dor regional é uma dor crônica primária. Você não vai achar uma causa, você não tem que tratar e ficar buscando uma causa. Uma dor crônica visceral é uma dor crônica primária. Dor orofacial ou migrânia é dor crônica primária. E tem dores crônicas primárias musculoesqueléticas, como uma dor lombar inespecífica. O que significa? Que agora, no novo CID-11, existe um diagnóstico que fala para você, não olha hérnia, não pede exame, porque isso não tem nada a ver com a dor lombar desse indivíduo. Ele tem uma dor crônica primária. A dor é uma doença. E existem dores crônicas secundárias, né? Que são dores que evoluíram de uma condição de base e viraram crônicas, como uma dor neuropática crônica, por exemplo. O que muda? Muda que você pode ter os mesmos processos de alteração, só que por ela ter uma condição de base, algumas vezes ela tem um prognóstico diferente. Do tipo, se eu conseguir tratar a condição de base, algumas vezes eu posso melhorar um pouco o quadro, né? Enquanto outras não. Então, em alguns casos elas são irreversíveis, não em todos esses casos, mas, por exemplo, a gente sabe que a migrânia envolve um mecanismo fisiopatológico de uma alteração no funcionamento sináptico do cérebro. Então, parece que existe uma fisiopatologia no funcionamento cerebral relacionada à migrânia, assim como na fibromialgia. Isso é irreversível, né? Então, nessas condições você não consegue reverter. Mas tem várias evidências hoje sugerindo que boa parte do que nós tratamos em consultório são reversíveis. As alterações cerebrais relacionadas a essas condições são reversíveis, né? Tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes com osteoartrose severa têm uma série de alterações de densidade de massa cinzenta em vários lugares do cérebro. E que uma vez que você faz a protetização desse paciente, ele passa por um procedimento de artroplastia total, o que acontece é que meses depois ele normaliza, não só a função, como, depois de meses, a estrutura do cérebro. Tem evidências mostrando que para pacientes com dor lombar crônica, uma vez que você atende esses pacientes e melhora esses pacientes em termos de dor e função, você acaba também melhorando a função, o funcionamento, a ativação cerebral deles. Então, essas ativações, na sua maioria, na maior parte dos casos que nós atendemos em consultório, não são irreversíveis. E aí a grande questão que a gente tem que ficar na cabeça é o seguinte: se grande parte dessas alterações não são irreversíveis, ou seja, são reversíveis, e os pacientes melhoram na medida que parece que a gente muda essas alterações cerebrais, o que mantém os pacientes com dor crônica com essas alterações cerebrais? Porque uma vez que a gente atende esses pacientes, a gente consegue, melhorando eles, mudar essas alterações cerebrais e do sistema nervoso. O que mantém eles lá? Por que eles não melhoram sozinhos, né?
E para responder essa pergunta, o que a gente sabe hoje é que não tem muito base genética para responder isso. Então, os estudos genéticos, mesmo quando eles têm um tamanho de efeito e um poder estatístico adequado, eles não acham um componente genético que explique isso, né, que explique por que algumas pessoas cronificam e se mantêm crônicas. E o que hoje a literatura está indo muito a fundo, nossos principais modelos estão indo muito a fundo, o que eu estudo, né, a minha linha de pesquisa é essa, os processos de aprendizagem, né, que estão relacionados com esse processo de modificação cerebral e que mantém o cérebro com aquelas alterações. Então, a gente tem que lembrar que a definição de aprendizagem é toda e qualquer modificação morfofuncional que ocorre em nosso sistema nervoso, dado que houve uma experiência, né, e o cérebro é plástico, o sistema nervoso é plástico. E uma vez que a gente vive uma experiência, a gente tem várias formas que o cérebro aprende, né? Eu não vou discutir isso com vocês no tema da aula, mas o cérebro pode aprender de várias formas diferentes, e aparentemente, o que a gente está começando a entender é que tem vários fatores que influenciam nessas alterações cerebrais relacionadas à codificação. Mas os fatores que a gente consegue mexer estão muito relacionados a fatores de aprendizagem. É o que mantém o indivíduo, ao longo do processo de cronificação, cronificando, e mantém ele crônico enquanto ele está com dor crônica. E mantém as alterações cerebrais lá. E é o que a gente quebra quando faz a reabilitação bem feita. A gente quebra esses processos de aprendizagem, e aparentemente parece que é isso que a gente faz. Não é ganhar força, muitas vezes, não é mudar padrão de movimento, mas é conseguir colocar o paciente numa nova trilha de aprendizado. Né? Eu fiz uma sequência de posts sobre isso no meu Instagram, depois, quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Tem uns 4 vídeos onde eu falo de cada um desses processos isoladamente, tá? E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, mensagens que eu gostaria de deixar envolvem o seguinte: a dor crônica não é uma dor aguda que durou mais tempo do que deveria, não é um machucado que não curou, tá? É uma condição em si e a gente está tratando muito mal, dado toda a evidência epidemiológica que eu mostrei para vocês. Era isso que eu tinha para falar aí.